E hoje, então, a gente vai fazer a interpretação do fósforo e do potássio. Bom, o fósforo, ele apresenta mais de um método de extração. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente tem o método por resina e o método por Melish. Os dois métodos são diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente adota o método do Melish. Por que a gente faz isso? Porque os nossos solos aqui são mais intemperizados e tem uma quantidade maior de argila. A gente já vai entender melhor isso, né? Por quê? Porque que para esse tipo de solo é melhor eu estar utilizando aí o Melish. E lá no meu solo também eu tenho que lembrar que eu tenho o fósforo que é orgânico e o fósforo que é inorgânico. E esse fósforo ele também pode ser classificado, né, como fósforo lábil e fósforo não lábil. O fósforo que é lábil é aquele fósforo que está disponível para as minhas plantas, é aquele fósforo que a planta consegue estar absorvendo, é aquele fósforo que está lá na solução do meu solo, que é de fácil acesso para as plantas. Já o não lábil é aquele fósforo que está com baixa solubilidade, ele é representado pelos compostos de baixa solubilidade. Ele fica precipitado ou ele fica mesmo estável, na forma estável, a ponto de a planta não conseguir ter acesso, fica indisponível ao longo do tempo. Então, ele até pode ser disponibilizado, mas demora um tempo muito longo. Então, esse fósforo não lábil, eu não posso estar contando com ele quando eu vou fazer lá a minha análise de solo, quando eu vou fazer a contabilidade desse fósforo lá no meu solo. E esse fósforo não lábil, ele vai depender muito dos micro-organismos, muito do manejo do meu solo, do tipo do meu solo, da matéria orgânica que eu tenho naquele solo. Então, toda a estruturação que eu vou trabalhar dentro daquele solo pode estar alterando aí esse meu fósforo não lábil. O fósforo também, vocês já devem ter ouvido falar, a grande maioria das pessoas já ouviu falar, né? Porque isso é bem comum. Ele é uma fração bem indisponível no solo, ele fica lá retido com grande força nos óxidos de ferro e de alumínio do solo. Então, quanto mais velho o solo, quanto mais intemperizado também, ou seja, quanto mais mal manejado o meu solo, mais óxidos de ferro e alumínio eu tenho, mais preso fica o meu fósforo. Então, é uma via de mão única, não tem muito o que eu estar fazendo. O meu solo tem que estar bem estruturado para eu ter fósforo na solução. Se o meu solo está mal manejado, desestruturado, eu vou ter muito óxido de ferro e alumínio naquele solo. E isso vai fazer com que o meu fósforo fique lá indisponível. Ele vai para a fração não lábil do meu solo, certo? Então, aqui eu coloquei um resumo, né? Que a fração lábil é formada por compostos que são capazes de repor fósforo na solução. Então, quando a planta absorve, a fração lábil vai lá e equilibra novamente na solução do solo. E a não lábil é representada pelos compostos de baixa solubilidade, né, que fica lá indisponível para a planta. Eles vão ficar disponíveis até, mas a longo prazo, então demora para serem disponibilizados. Então, eu não posso estar contando com esse fósforo quando eu vou fazer lá o meu cálculo no solo. E aqui é só uma representação do fósforo lá no solo. Então, eu tenho os íons H2PO4 na solução do solo, que vai ser o meu solo prontamente disponível, que é o meu fósforo que está lá prontamente disponível para as minhas raízes das plantas, é aquele que a planta já entra no solo, já começa a absorver. Depois eu tenho o meu fósforo lábil, né, que é a minha segunda maior porção de fósforo, que é aquele fósforo que vai fazer o equilíbrio com a solução do solo. Então, a planta absorveu lá da solução do solo, meu fósforo lábil foi lá e repôs. E o não lábil, que é aquele que está indisponível, ele vai até ficar disponível ao longo do tempo, né? Mas demora, então eu não posso estar contando com ele naquele momento. E aí, então, vamos entrar mais detalhadamente nos extratores. Nós aqui utilizamos o Melish 1. No começo utilizávamos o Melish 3, o método foi ficando melhor, digamos assim, a gente foi afinando o método e chegamos em Melish 1. Esse extrator, esse método usa um extrator muito forte. E aí, por conta de ser um extrator muito forte, ele acaba extraindo o fósforo que está ligado no cálcio. É por isso que a gente fala que o Melish, ele acaba superestimando o fósforo que tem. Porque esse fósforo que está no cálcio é um fósforo não lábil. É um fósforo que momentaneamente está indisponível
para minha planta. Então, acaba superestimando essas quantidades de fósforo que eu tenho lá no solo. Então, eu tenho que ficar atento a isso, né? A forma de extração, ao método de extração que o laboratório está utilizando lá. Ele extrai também o fósforo lábil, que é aquele que está ligado ao ferro e alumínio, mas uma quantidade menor, né? Que esse que é o fósforo lábil, está lá ligado aos óxidos. E ele acaba extraindo uma quantidade menor, ele usa muito a extração do cálcio. Então, pode superestimar ou então subestimar, né? Colocar menos quando as regiões elas estão muito intemperizadas. Como assim, Janaina? Não entendi. Quando eu tenho um solo que está extremamente desgastado, intemperizado, eu vou ter mais óxido de ferro e alumínio, como já falei para vocês. E aí, como o Melish, ele extrai muito do cálcio e pouco do ferro e do alumínio, às vezes ele acaba subestimando, né? Porque tem muito ferro e alumínio naquele solo e pouco cálcio. Então, ele vai focar mais naquele cálcio, na estruturação do solo, e acaba não retirando todo o fósforo, não identificando todo o fósforo que tem lá naquele solo. E aí, tem solução para isso? Tem, a gente já vai ver. Os manuais já foram pensados nisso, né? Quando a gente pensa, e agora, o que eu vou fazer para interpretar esse fósforo? O manual e o boletim técnico, eles já pensam no tipo do método, na forma de extração. Tá? Então, eles já vão modificando a minha interpretação baseado no método de extração, justamente pensando que há uma diferença aí na extração e pode haver uma sub ou superestimação. Então, por outro lado, os solos que recebem a aplicação de fosfatos naturais têm uma superestimação da quantidade de fósforo, porque daí esse fósforo vai estar ligado no cálcio, como eu falei para vocês, que é uma fração não lábil. Então, eu preciso ter isso sempre em mente. Eu acabei de aplicar fosfato natural no meu solo, eu sei que vai vir uma quantidade mais alta de fósforo, só que não necessariamente é um fósforo que está disponível. Bom, e por conta disso, então, pensando já nisso, a interpretação dos teores de fósforo ela é feita conforme o teor de argila para as culturas de sequeiro, já pensando nas culturas de sequeiro, então, tudo que a gente pensar que é plantado no seco, soja, milho, arroz, feijão, tudo mais que é plantado no seco, né, eu tenho uma interpretação específica. O manual já pensou nisso, ele já fez uma interpretação baseada nessa super ou subestimação. E já quando eu tenho solo alagado, não é necessário, porque tem predominância das reações de redução lá no meu solo alagado, né? Que aumenta aí o meu pH e vai aumentar a disponibilidade de fósforo. Então, tá aqui, essa é a tabelinha que a gente acaba utilizando aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Alguns estados usam aí boletim técnico, mas todos eles já levam em consideração os extratores que são usados para os seus solos. Como a gente já conversou várias vezes aqui, todos os manuais são baseados nas características do solo da sua região. Então, eles já levam tudo isso em consideração. Então, podem ver que a gente tem aqui a classificação para os solos de sequeiro. Então, se a minha cultura está no seco, eu vou usar essa classificação inicial aqui. E se for um arroz irrigado ou qualquer outra cultura que seja alagada, eu vou levar em consideração essa última coluna, já pensando no extrator Melish. Tá? Então, podem ver aqui que a interpretação do teor de fósforo extraído pelo Melish, né? Conforme o teor de argila. E aí, a gente tem um outro método, né? Não é utilizado aqui pela nossa região, mas muitas regiões do Brasil o utilizam pela característica específica dos seus solos, que é a resina, né? Então, a gente tem o método de resina de troca aniônica em lâminas. E esse método, ele é mais fiel ao que realmente tem lá no solo. Esse método leva em consideração simular o comportamento lá do sistema radicular no meu solo, né, para absorção de fósforo. Então, ele vai priorizar esse fósforo que está disponível lá no solo. Certo? E aí a gente tem a tabelinha também no nosso manual para interpretação de resina, quando o fósforo é extraído por resina. Mas como é que eu vou saber? Isso vem escrito no manual. Lá no manual está escrito qual foi o fator de extração que está sendo utilizado, qual foi o tipo de extrator, se foi Melish ou se foi resina. Na nossa região aqui é muito difícil a gente encontrar resina, mas não é impossível. Tem resina lá também. Alguns laboratórios acabam utilizando a resina. Então, eu tenho que fazer a interpretação baseado em cima do método correto, tá?
E esse método de resina, ele é o método mais indicado quando a gente tem adubação natural de fosfato lá no solo. Quando eu coloco fosfato natural do solo, se eu puder pedir para o laboratório, se ele tiver disponibilidade de estar fazendo para mim aí uma extração baseada na resina, é o ideal, mas nem todos os laboratórios possuem isso disponível, porque o método muda, a aparelhagem muda e tudo mais. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa aula. E aqui no canto esquerdo tem um conteúdo onde eu falo de ponto de murcha permanente. Clique e confere. E não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo.